Boa tarde a todos, mais uma vez reunidos em nome de Deus, em nome de Jesus. Sejamos agradecidos pela oportunidade da vida, do lar, da família, pela oportunidade da melhoria. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, e livrai-nos, Senhor, de todo o mal, que assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, por Allan Kardec, do capítulo Amai o próximo como a si mesmo, a lei de amor, pelo Espírito Lázaro, Paris, 1862. O amor resume toda a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. No seu ponto de partida, o homem só tem instintos. Mais avançado e corrompido, só tem sensações. Mais instruído e purificado, tem sentimentos. E o amor é o requinte do sentimento. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que reúne e condensa em seu foco ardente todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei do amor substitui a personalidade pela fusão dos seres e extingue as misérias sociais. Feliz daquele que, sobrevalendo sua humanidade, ama com imenso amor os seus irmãos em sofrimento. Feliz aquele que ama, porque não conhece as angústias da alma nem as do corpo. Seus pés são leves e ele vive como transportado fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou essa palavra divina, amor, fez estremecerem os povos, e os mártires ébrios de esperança desceram ao circo. E continua. O Espiritismo, por sua vez, vem pronunciar a segunda palavra do alfabeto divino. Ficai atentos, porque essa palavra levanta a lápide dos túmulos vazios. E a reencarnação, vencendo a morte, revela ao homem deslumbrado o seu patrimônio intelectual. Mas já não é mais aos suplícios que ela conduz, e sim à conquista do seu ser elevado e transfigurado. O sangue resgatou o espírito, e o espírito deve agora resgatar o homem da matéria. Disse que o homem no seu início tem apenas instintos. Aquele, pois, em que os instintos dominam está mais próximo do ponto de partida que do alvo. Para avançar em direção ao alvo, é necessário vencer os instintos a favor dos sentimentos, ou seja, aperfeiçoar a estes, sufocando os germes latentes da matéria. Os instintos são a germinação e os embriões dos sentimentos. Trazem consigo o progresso, como a bolota oculta o carvalho. Os seres menos adiantados são os que, libertando-se lentamente de sua crisálida, permanecem subjugados pelos instintos. O espírito deve ser cultivado como um campo. Toda a riqueza futura depende do trabalho atual. E mais que os bens terrenos, ele vos conduzirá à gloriosa elevação. Será então que, compreendendo a lei do amor que une a todos os seres, nela buscareis os suaves prazeres da alma, que são o prelúdio das alegrias celestes. Nesse trecho, nós vimos com Lázaro que o amor resume toda a doutrina de Jesus. Então, podemos entender que o Evangelho é o amor em palavras. Esse registro tão precioso que nos alimenta a alma
com o que há de melhor no mundo. Já pensaram nisso? Desde o ponto de partida, quando fomos criados, estamos envoltos por esse sentimento sublime, aprendendo com o nosso modelo, Jesus, através das experiências vividas quando encarnados e errantes na espiritualidade, nos preparando para o progresso que se dá cultivando sentimentos nobres com boas obras e retidão dos ensinamentos do Mestre. Será compreendendo a lei de amor, a lei do amor, que encontraremos o prelúdio das alegrias celestes. Bom, continuemos o estudo do livro Os Mensageiros. No capítulo anterior, Alfredo se referiu aos técnicos do sopro. Ele comparou ao passe, né, que o sopro curativo poderia ser utilizado pela maioria das criaturas, com vantagens prodigiosas. Na verdade, ele não comparou, ele disse que, como o passe, também o sopro curativo poderia ser utilizado pela maioria das criaturas, com vantagens prodigiosas. É fácil e preciso reconhecer que, mesmo partindo de homens imperfeitos, mas de boa vontade, todo sopro com a intenção de aliviar ou curar tem relevante significação entre as criaturas, porque somos herdeiros diretos do divino poder. Falamos até do sopro, né, da mãe quando para aliviar a dor do seu filho, não é? No capítulo de hoje, Defesas contra o Mal, André pôde observar a extensão das defesas do soberbo edifício transformado em fortaleza. Impressionavam, sobretudo, as fortificações, a complexidade de todo aquele aparelhamento defensivo e as armas. Entretanto, André viu com emoção, no cume da torre de vigia, a enorme bandeira de paz, muito alva, tremulando ao vento como um largo penacho de neve. O administrador percebeu a estranheza. Fixando-os o olhar com muito lúcido, esclareceu. Naturalmente, não imaginavam necessárias tantas fortificações. Conforme vem, nossa bandeira é de concórdia e harmonia. No entanto, é imprescindível considerar que estamos em serviço que precisaremos defender em qualquer circunstância. Enquanto não impere a lei universal do amor, é indispensável persevere o reino da justiça. Aqui, Alfredo, ele se refere à justiça, não à justiça dos homens, imperfeita e muitas vezes desumana, né? É conforme as leis de Deus. Nosso posto está colocado aqui igualmente como ovelha em meio a lobos, e embora não nos caiba efetuar o extermínio das feras, necessitamos defender a obra do bem contra assaltos indébitos. Nesse posto de assistência, os bons não se calam frente às forças do mal, como vemos muito aqui acontecer, né, no nosso planeta. Pelo contrário, defendem-no de quaisquer intemperanças malignas. É a voz que nos falta, né? Falam que os maus, eles, na verdade, se perpetuam em suas deixas em função da nossa voz, né? Da voz dos bons se calarem. Não que somos, né, bons, né? Mas a nossa tentativa de sermos melhores. Alfredo continua.
Na crosta, os criminosos que fazem as vítimas da guerra, os exploradores da economia popular, os avarentos míseros, os sedentos de injustificado predomínio e os vaidosos cheios de faculdade, sabe tão bem quanto os nossos adversários daqui que tudo pertence a Deus, que o homem é simples usufrutuário dos divinos bens. Entretanto, atormentam-se na crosta como verdadeiros loucos, amontoando possibilidades mais santas. Aqui se verifica a mesma coisa. Estabelecido o duelo entre a fantasia deles e a verdade do Pai, resistem às corrigendas do Senhor e transformam-se esses desventurados em verdadeiros gênios da sombra, até que um dia se decidam a novos rumos. Em todo lugar, meu amigo, as quedas espirituais perante o Senhor são sempre as mesmas, embora variem de intensidade e matizes e coloração. Triste essa insistência vã, não é mesmo? E André pergunta: mas e as armas? Acaso são utilizadas? Como não? Disse Alfredo. Não temos balas de aço, mas temos projéteis elétricos. Naturalmente, a ninguém atacaremos. Nossa tarefa é de socorro e não de extermínio. Os projéteis assustam terrivelmente e poderiam causar a impressão de morte. Que diz? Exclamou André. Meu amigo, as criaturas que se agarram aqui às imperfeições físicas estão sempre criando densidade para os seus veículos de manifestação, da mesma forma que os espíritos dedicados à região superior estão sempre purificando e elevando esses mesmos veículos. Aqui, Alfredo refere-se ao perispírito, sua densidade e sutileza conforme nossas obras. Então, fica claro o quanto somos responsáveis pela modelagem e sutileza, conforme nossos pensamentos, palavras e atos, contínuos na prática do bem ou contínuos na prática do mal, cada qual segundo suas obras. Continua. Nossos projéteis, portanto, expulsam os inimigos do bem através de vibrações do medo, mas poderiam causar a ilusão da morte, atuando sobre o corpo denso de nossos semelhantes menos adiantados no caminho da vida. Temos a considerar igualmente que o corpo denso modificado pode ressurgir todos os dias pela matéria mental destinada à produção dele. Aqui ele se refere à espiritualidade, né? Percebem aqui a influência das nossas vibrações, pensamentos? O pensamento é força transformadora e tem o poder de materializar e modificar a forma perispirítica, a forma do perispírito. Vemos muito esses relatos nos próprios livros, né, de André Luiz. André e Vicente ficam estupefatos com o relato de Alfredo. Serenamente, Alfredo pergunta a eles se conhecem a lenda hindu da serpente e do santo. E ante a negativa, Alfredo prossegue. Contam as tradições populares da Índia que existiu uma serpente venenosa em certo campo. Ninguém se aventurava a passar por lá, receando-lhe o assalto. Mas um santo homem a serviço de Deus buscou a região, mas confiado no Senhor que em si mesmo. A serpente o atacou desrespeitosa. Ele dominou-a, porém, com um olhar sereno e falou: minha irmã, é da lei que não façamos mal a ninguém.
A víbora recolheu-se envergonhada. Continuou o sábio o seu caminho e a serpente modificou-se completamente. Procurou os lugares habitados pelos homens, como desejosa de reparar os antigos crimes. Mostrou-se inteiramente pacífica, mas desde então começaram a abusar dela. Quando lhe identificaram a submissão absoluta, homens, mulheres e crianças davam-lhe pedradas. A infeliz recolheu-se à toca desalentada. Vivia aflita, medrosa, desanimada. Eis, porém, que o santo voltou pelo mesmo caminho e deliberou visitá-la. Espantou-se observando tamanha ruína. A serpente contou-lhe então a história amargurada. Desejava ser boa, afável e carinhosa, mas as criaturas perseguiam-na e apedrejavam-na. O sábio pensou e respondeu após ouvi-la: Mas, minha irmã, houve engano de tua parte. Aconselhei-te a não morderes ninguém, a não praticares o assassínio e a perseguição, mas não te disse que evitasse de assustar os maus. Não ataques as criaturas de Deus, nossas irmãs, no mesmo caminho da vida, mas defende a tua cooperação na obra do Senhor. Não mordas nem firas, mas é preciso manter o perverso à distância, mostrando-lhes os teus dentes e emitindo os teus silvos. O administrador fez longa pausa e concluiu: Creio que a fábula dispensa comentário. Sim, a fábula dispensa comentários, mas o convite de nos posicionarmos permanece. Que assim seja, em nome de Deus e em nome de Jesus. Fique em paz e até o nosso próximo encontro. Boa tarde a todos. No encontro passado, nós vimos uma passagem do livro No Rumo do Mundo de Regeneração, em que a rainha Santa Isabel de Portugal ia à frente de vários espíritos, recolhendo os arrependidos, os que desejavam uma mudança. E conforme ela ia jogando a rede para salvar aqueles espíritos que se encontravam em regiões tão trevosas, endurecidos há tanto tempo, alguns conseguiam apegar-se àquela rede que ela jogava no pântano, quando muitos outros iam soltando-se da rede, porque não conseguiam segurar-se, porque não estavam verdadeiramente arrependidos, e sim estavam com medo das mudanças. E ela convida todos aqueles espíritos, dizendo que era o momento deles e que oferecia o amor maternal para que eles conseguissem ter forças para libertar-se das paixões destrutivas, e que Jesus os esperava e nós também, diz ela. Foi aí que nós paramos. Então, dando continuidade, à medida que a sua voz chegava ao lamaçal, as multidões aflitas escutavam alguns pensamentos de renovação que lhes assomavam à mente e ao sentimento, diminuindo a densidade do chavascal, agora banhado por uma claridade que diminuía a densidade do lugar hórrido. Detendo-nos a olhar o grupo de servidores, notávamos as luzes que conduziam, mas também o brilho que exteriorizavam com delicada tonalidade.
O espaço onde eram colocados os que foram alcançados pelas redes estava abarrotado em muito boa organização. Ali mesmo se providenciava a aplicação de terapêuticas próprias como passe, hipnose, palavras de acolhimento e transmissão de energias saudáveis, com o objetivo de desencharcá-los dos miasmas de que se nutriam. Logo depois, em veículos especiais que não pude bem identificar, assim como em macas, um grande número de pacientes foi transferido e a benfeitora e o seu séquito desapareceram na claridade de onde surgiram. Então, terminado ali o trabalho de recolhimento daqueles que estavam em condições, Manuel Filomeno de Miranda diz que eles desaparecem de onde surgiram. Então, pelo local de onde surgiram também desaparecem. Confesso, diz Miranda, que emoções incomuns visitavam-me, falando-me da grandeza do amor do Pai Celestial e do Mestre Jesus, buscando as ovelhas tresmalhadas e aprisionadas no sofrimento sem paredes. Lágrimas desciam-me pela face em oração sem palavras, que expressavam gratidão e entrega total ao amor sublime. Interessante que nós temos que sempre ter em mente que Deus auxilia as suas criaturas através de outras criaturas. Então o auxílio vem de irmãos nossos encarnados e de espíritos despojados do corpo físico. Aqui no caso eles estavam sendo auxiliados como espíritos, estavam sendo auxiliados por espíritos de condição superior que tinham a permissão de Deus para recolher aqueles que estavam em condições de serem recolhidos. E o Manuel Filomeno de Miranda continua dizendo: fomos alertados de que outros membros que estavam conosco demandavam os seus núcleos de serviço e que também era chegada a hora de retornarmos à nossa sede. Então, evidentemente que o Manuel Filomeno de Miranda descreve os trabalhos desenvolvidos pelo grupo a que ele pertencia, mas muitos outros grupos estavam em operação, evidentemente, né? E ele está relatando que havia chegado o momento em que também os outros grupos retornariam à sede. Não havia em nenhum de nós qualquer cansaço, mas um sentimento de profundo carinho por tudo e todos, que não sabíamos explicar. Alguns minutos depois, alcançamos nosso lar temporário. Amanhecia vagarosamente. Os primeiros raios de sol coloriam as nuvens escuras, que pareciam correr perseguidas pela luz. Eram muitas experiências incomuns que necessitavam ser carinhosamente guardadas para reflexões posteriores e aplicação futura. De fato, eram tantas experiências que eles estavam vivendo, e logo em seguida já vinham outras, né, que precisavam então ser guardadas para reflexões futuras, porque daqui a pouco ele já estará numa nova situação que exigirá dele uma entrega total. Alguns de nós optaram pelo repouso, enquanto preferia aguardar a chegada do astro-rei que iluminava o novo dia. O movimento espiritual em nossa comunidade era expressivo. Participantes de atividades mediúnicas retornavam ao corpo ou seguiam em direção ao mais além. Porque os participantes das atividades mediúnicas, e muitas delas são descritas e narradas por Manuel Filomeno de Miranda neste livro, né? Ele relata essas experiências. Nós vemos que muitos deles eram participantes encarnados em desprendimento durante o sono físico, enquanto outros eram espíritos, né? E demandavam então as regiões aqui em que viviam. Dentro em breve, os residentes despertaram e as atividades tiveram início.
porque o trabalho faz parte do progresso e é bênção de Deus para o desenvolvimento intelecto-moral das criaturas humanas. Então, não nos esqueçamos que o trabalho deve e será sempre abençoado, porque ele desenvolve o intelecto e a moral das criaturas humanas. Então, afastemos de nós essas ideias de que trabalho escraviza, de que trabalho veio como um fator escravizador da humanidade, como de fato muitos apregoam essas ideias, e vamos rever esse conceito do trabalho que se manifesta, que se traduz em todos os sentidos. Nesse comenos, o amigo Spinelli acercou-se-me e, com um semblante sério que expressava alguma preocupação, fez uma síntese feliz da atividade de que participáramos e elucidou. Então, aqui, o Spinelli, que ele faz parte desse grupo, e já vimos vários momentos em que são descritas situações das quais ele participava, ele acercou-se de Miranda, de Manuel Filomeno de Miranda, porque ele sabe que Manuel Filomeno de Miranda, ele passa para nós encarnados as experiências vividas como espírito. Ele tem essa missão, ele tem esse dom, ele tem esse perfil de nos trazer essa literatura rica, como tantos outros, e ele nos traz esses conhecimentos. E o Spinelli, sabendo disso, vamos ver o que ele coloca. Para o Miranda, foi uma conversa particular. Necessitamos comunicar aos bons trabalhadores reencarnados, em chamadas de advertência, o que vem ocorrendo em nossa esfera causal. Convidá-los à manutenção de comportamento moral severo e à ação da caridade como normativa de equilíbrio existencial. Então, ele está alertando o Miranda para alertar os trabalhadores reencarnados, trazendo advertência para que se mantenham num comportamento moral severo, buscando a ação da caridade como norma para o equilíbrio existencial, como normativa para o equilíbrio existencial. A maioria dos espiritistas, continua ele, tem conhecimento da gravidade desses dias e está esclarecida quanto às mudanças profundas que se estão apresentando à sociedade terrestre. A transição planetária vem sendo trabalhada com afinco desde o fim do século passado. E a luta entre o dever e a negligência, assim como os testemunhos espirituais que a todos quase afetam, representa o significado do momento cada vez mais grave. Como vimos, algumas comunidades infelizes da erraticidade inferior equipam-se de legiões para invadir os grupamentos sociais e penetrar nas organizações humanas, criando situações embaraçosas e perturbadoras, com dissídios, agressividade, obsessões coletivas e descida moral pelas valas desditosas das condutas irrefreadas. Então, vejam o alerta a todos os espiritistas, como aqui ele diz, dizendo que a maioria tem o conhecimento da gravidade desses dias, está a par das mudanças pelas quais estamos passando, está a par da necessidade de manter-se em equilíbrio, mas que lutem entre o dever e a negligência, porque a transição planetária ela vem sendo trabalhada, e especialmente nesses últimos tempos, e a luta entre o dever e a negligência, Então devemos estabelecer essa luta muito forte para que o dever se imponha em nossas vidas e que não sejamos negligentes nessa fase tão delicada de nossas existências como espíritos.
Assim como será exigido de nós testemunhos, como está dito aqui, testemunhos espirituais que a todos quase afetam, né? E ele diz, como vimos, algumas comunidades infelizes da erraticidade inferior equipam-se de legiões. Então, mais uma vez, aquele alerta para essas legiões de espíritos voltados ao mal que estão invadindo os grupamentos sociais. Aqui no caso das descrições desse livro, grupamentos espíritas, né? Mas evidentemente que eles buscam todos os locais onde exista um foco de luz, um foco de esclarecimento, para tentar de alguma forma embaraçar, perturbar essas tentativas de reafirmar, né, os ensinamentos de Jesus entre nós. Então ele fala, criando situações embaraçosas e perturbadoras, com dissídios, agressividade, obsessões coletivas e descida moral pelas valas desditosas das condutas irrefreadas. Não faltam em nossos grupamentos doutrinários do espiritismo adeptos invigilantes. Então, aqui, Manuel Filomeno de Miranda está sendo orientado a alertar os adeptos, especialmente os adeptos invigilantes, que ainda não se permitiram influenciar moralmente pelos maravilhosos conceitos emanados da codificação e acabam sendo instrumentos, né, esses adeptos invigilantes, como ele coloca, eles acabam sendo instrumentos de discórdia, de desunião, de desmoralização nos grupos, né? Nos grupos espíritas, né? Como participantes de grupos espíritas, levando à desmoralização, levando à desunião. Não raro, continuando a leitura, quando por ocasião das advertências sobre conduta moral ou relacionamento, comentarem que há muito exagero nas informações que procedem da nossa esfera de vida. De fato, há muitos espíritas experientes que têm até um acesso, um poder de levar a sua palavra a muitos grupamentos, pelos métodos de agora modernos, né? Enfim, eles têm ali um campo de influência muito grande e que estão achando um exagero essas informações. Não conseguiram alcançar a realidade, a verdade desses ensinamentos que parecem assustadores, sim. Mas os fatos estão nos mostrando a realidade desses alertas. Outros, ainda mais afoitos, rotulam-nas de animismo, né? Então, muitos desses, como disse, que tem esse poder de influência, estão colocando como se estes que estão trazendo essas colocações estivessem sendo vítimas de animismo, ou seja, de um próprio entendimento deles mesmos, que estão exteriorizando uma parte deles, né, e não o que estaria vindo da orientação por parte da espiritualidade. Então, outros mais afoitos rotulam-nas de animismo quando são gentis, ou os acusam com facilidade de tratar-se de mistificação de espíritos zombeteiros ou mesmo dos médiuns, né? Então, atribuindo ali esses anúncios a espíritos zombeteiros, quando não os próprios médiuns sendo os mistificadores, e preferem adotar as modas, as novidades de comportamento, denominando os fiéis como ortodoxos e a eles mesmos como evoluídos. Isso de fato está se dando. Por isso que Manuel Filomeno de Miranda está sendo orientado a nos alertar. Todos irão fatalmente desencarnar e constatarão de viso, arrebanhados pela realidade que se negaram a aceitar.
O benfeitor sorriu numa expressão de quem lamenta ocorrência de tal natureza e continuou: somos quase todos devedores ante as leis soberanas da vida, portanto sujeitos aos impositivos da evolução. O Espiritismo repete Jesus e a sua mensagem encontra-se. Então, o Espiritismo repete Jesus e a sua mensagem encontra-se incita em todos os postulados com que os embaixadores do Evangelho compuseram a codificação com a sensatez e o equilíbrio de Allan Kardec. Como é natural, a revelação é sempre lenta e, passado o período, chamemos revolucionário, da sua apresentação e divulgação nos séculos XIX e XX, chega o momento da vivência das suas elucidações e máximas, exigindo de todos nós grande seriedade e devotamento nos negócios do Senhor. Então, tivemos um período para irmos digerindo, irmos absorvendo os ensinamentos que nos foram trazidos na revelação, na terceira revelação, no Espiritismo, que é a revivência dos ensinamentos de Jesus. Então tivemos esse tempo, mas agora chega o momento da vivência dessas elucidações e máximas. Então é o momento em que teremos que vivenciar e experimentar as resultantes de todo esse trabalho. E o devotamento e a seriedade nos negócios do Senhor, né? Esse negócios do Senhor que está entre aspas, nos trazendo ali aquelas parábolas de Jesus, os obreiros do Senhor, os servos do Senhor, em que ele colocava ali aquele senhor da vinha, aquele senhor que ia buscar os seus trabalhadores, né? Nos negócios do Senhor. É inegável o desenvolvimento intelectual e industrial da civilização. Nada obstante, se chafurda no crime e nos desdém as questões ético-morais, considerando-as ultrapassadas e indignas por não se ajustarem à nova ordem de devassidão em nome da igualdade, da aceitação de tudo, para não passar como perturbador da ordem e fanático. Somos todos inevitavelmente inspirados por seres equivalentes às nossas aspirações e sonhos. O certo e inevitável é que todos devemos preparar-nos para amar e servir sem medida e sem dimensão. A dor atinge-nos a todos mais cedo ou mais tarde, e os indivíduos fortes e líderes da desordem, quando atingidos pela fatalidade dos acontecimentos, rebelam-se, tombando na depressão ou na revolta, nas drogas aditivas ou no suicídio direto. Então, esse final aqui tem muitos pontos a analisarmos. É importante que ouçamos com cuidado, meditemos nessas colocações finais, há muito ainda a ser comentado, mas fica para nós a necessidade de percebermos a importância de nos mantermos em equilíbrio, né? A importância de não nos deixarmos levar por uma devassidão em nome de uma igualdade, de uma aceitação de tudo. Então, aqui há algo a se refletir com mais cuidado. Todos devem estar compreendendo, porque é exatamente isso que vivemos nos tempos de hoje, nesses nossos dias, né? Sendo até muitas vezes difícil de nos colocarmos. Então, vamos agradecer a Deus, vamos agradecer a Jesus por esses ensinamentos, trazendo para o nosso coração o Cristo de Deus, o Consolador, que nos esclarece, que nos consola, que nos reconforta. Com muita gratidão. Fiquemos em paz.